Oi, gente, meu nome é Alexandre e hoje eu, juntamente com a minha equipe, viemos falar sobre a expansão territorial brasileira. Durante o período da dominação espanhola em Portugal, o Tratado de Tordesilhas foi suspenso e, com isso, toda a América do Sul passou a ser espanhola, possibilitando aos colonos portugueses adentrarem o interior do continente. Ao longo do século XVII, houve intensa expansão territorial no Brasil, sendo seus principais fatores as entradas e as bandeiras, a pecuária e a ação dos padres jesuítas com suas missões. Entradas. Eram expedições militares financiadas pela coroa portuguesa, cujo objetivo era explorar as terras coloniais em busca de metais preciosos. Bandeiras. Eram expedições particulares que promoviam grande expansão territorial. São Paulo, na capitania de São Vicente, foi a vila de onde partiu a maior parte das bandeiras. Localizada no Planalto de Piratininga, foi fundada pelos jesuítas Antônio Nóbrega e José de Anchieta, e na época caracterizava-se pelo clima frio e úmido, o que impossibilitava a implantação da cultura canavieira. Durante o período em que a Espanha dominou Portugal, os bandeirantes paulistas tiveram livre acesso ao interior, pois com a unificação de Portugal e Espanha, o limite do Tratado de Tordesilhas não tinha mais sentido. As bandeiras de caça indígena, também conhecidas como bandeiras de apresamento, tinham como objetivo atacar as missões jesuíticas, aldamentos onde viviam indígenas sob o controle de missionários. Com a expulsão dos holandeses, em 1654, a normalização do tráfico negreiro e a decadência canavieira, em razão de concorrência antilha, fizeram com que as bandeiras de caça indígenas diminuíssem. A experiência que os bandeirantes haviam adquirido foi aproveitada pela metrópole portuguesa e pelos senhores de engenho, para combater indígenas em guerra ou para destruir quilombos. Essas bandeiras ficaram conhecidas como bandeiras de contrato ou sertanismo de contrato. Um exemplo desse tipo de bandeira é a de Domingos Jorge Velho, que destruiu o quilombo dos Palmares em 1694-1695. Bandeiras de prospecção. Foram bandeiras direcionadas ao interior da colônia à procura de metais preciosos, incentivados pela coroa portuguesa, que necessitava de ouro e prata, em decorrência dos prejuízos na Guerra de Restauração e também da crescente dependência econômica em relação à Inglaterra. Os paulistas intensificaram suas bandeiras em direção ao interior. Entre esses bandeirantes, destacou-se Fernão Dias Paz. Entretanto, foi somente no final do século XV11 e início do século XV11 que os paulistas encontraram ouro na região de Minas Gerais. Isso atraiu a cobiça de forasteiros que passaram a disputar as regiões auríferas. A partir do século XVIII, surgiram as monções, bandeiras de caráter comercial para abastecer desde gêneros alimentícios até outros artigos. Os povoados localizados no interior, seu grande impulso ocorreu com a descoberta de ouro na região do centro-oeste. As monções utilizavam os rios como via de transporte, sendo o rio Tietê, em São Paulo, seu ponto de partida. As canoas feitas de troncos de árvore, à moda indígena, navegavam pelos rios interligando várias partes do interior e criando entrepostos comerciais que deram origem a vilas e cidades. As primeiras cabeças de gado foram introduzidas no Brasil por Tomé de Souza, primeiro governador-geral da colônia. A criação de gado foi uma atividade secundária e complementar à lavoura canavieira desenvolvida no litoral nordestino. O gado destinava-se ao consumo interno, fornecendo carne, couro e leite, além de ser utilizado como tração animal para puxar arados, carroças e mover engenhos. Para não prejudicar a expansão canavieira, o gado foi levado para o interior do Nordeste, ocupando as áreas que eram impróprias à lavoura. Aproveitando as margens do Rio São Francisco e do Rio Paraíba, essa atividade rapidamente se expandiu no chamado Sertão Nordestino. A coroa portuguesa também se interessou pelas terras ao sul do Brasil, de olho no lucrativo comércio da região plantina. Os portugueses estabeleceram uma colônia em Sacramento, próximo à cidade de Buenos Aires. A exportação das drogas do sertão revelou-se um negócio altamente lucrativo para a igreja. Assim, para preservar o monopólio sobre essas
Sobre essa mão de obra, proibiu-se a escravização indígena. A ação dos bandeirantes e dos jesuítas e a criação de gado promoveram a anexação de uma imensa faixa de terras espanholas, tornando o Tratado de Tordesilhas ultrapassado. Os tratados de limites. A ocupação das terras espanholas na América pelos bandeirantes paulistas e pela expansão da pecuária e missões jesuíticas resultou na revisão de limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas, que havia sido assinado por Portugal e Espanha. Durante o século XVIII, os países assinaram vários tratados que estabeleciam novas fronteiras nas terras americanas. Um dos principais foi o Tratado de Madrid, em 1750, por meio do que Portugal conseguiu aprovar com base em um princípio romano como ut possidetis, que a terra deveria pertencer ao Estado que efetivamente havia colonizado esse tratado. Outros dois tratados também foram importantes para a formação do território brasileiro, em especial para a definição de fronteiras ao sul, região que era muito disputada entre Portugal e Espanha. Os tratados são Tratado de Santo Ildefonso, que foi em 1777, e o Tratado de Badajoz, que foi em 1801. Com eles, Portugal garantiu para si uma grande parte da América do Sul. Esses tratados deram ao Brasil uma configuração geográfica muito próxima do atual. Oi, gente, eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais do assunto e tenham se divertido também com o vídeo. E então foi isso. Tchau!